Meus queridos, minhas queridas, saiu finalmente o edital do SpaceX, ou pelo menos lá no portal do Exército, aí tem um link já rolando que faz, no caso, alusão ao edital. Então, na verdade, ele saiu. Considere como já na praça o edital do SpaceX. Então, você que estava esperando pelo edital para começar realmente a aquecer os motores e estudar, agora não tem mais desculpa. É o momento de você que já estava estudando começar a dar aquele gás total final. E você que ainda estava desanimado, ainda estava aí meio incrédulo, vai agora realmente ter o gás para você começar de vez. Então ainda dá tempo, vai demorar um tempinho ainda para a prova e você vai ter aqui tudo o que você queria saber a respeito desse edital. Você então que está chegando como primeira vez, que não entende nada de SpaceX, é o melhor momento para você entender do que se trata e como se faz essa prova. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, primeira coisa, a prova da SpaceX, né? O nosso curso preparatório, claro, vou fazer o meu jabá aqui, o almoço é grátis, é o Fábrica de Cadetes, que está lá no nosso site fabricad.online. Então você clicando lá agora, você vai ter já um desconto aplicado ao carrinho. O nosso curso é um dos mais acessíveis no mercado e um dos mais completos também. E é totalmente desproporcional ao que eu falei, né? O preço é muito lá embaixo e o conteúdo é muito acima do que você precisa, partindo do basiquinho. Então ele vai evoluindo para você ser nivelado por cima, porque, cara, não tem essa coisa de só fechar edital. Quem passa não fecha edital. Quem passa é o cara que estuda para passar em primeiro. É claro que não tem primeiro colocado para todo mundo. Justamente por isso é aquele provérbio. Estuda no caso para 15 para tirar 10. Porque a concorrência ela é muito elevada. Ela é bem acima do pessoal da ESA, porque a prova da ESA é uma prova mais simples. Se você, por exemplo, estava pensando só em exército de forma genérica e não sabia se queria ESA ou SpaceX, a prova da SpaceX é mais densa, o conteúdo é muito mais difícil que o da ESA, é um nível de vestibular, né, tipo uma FUVEST, primeira fase em alguns momentos. E isso serve para você direcionar os seus estudos. Fora isso, o nosso site também tem tudo o que você precisa a respeito disso. Como eu falei, a gente varre, é claro, sim, todo o edital, mas isso apenas não é suficiente. Então, pega-se tudo que a gente, de acordo com a nossa experiência, acha que pode vir a cair em nível igual ou acima da prova, fora os simulados e a correção de redação, ok? Mas a gente já vai falar mais sobre isso. Após a formação na SpaceX, isso é o grande atrativo para muita gente. Se você está aí na merda, uma vida sem futuro, sem, no caso, menor perspectiva de melhora, isso vai te alavancar muito. Porque você, após a formação, durante também tem lá um dinheirinho, né? Mas após a formação, você vai ganhar acima de 7 mil reais. Eu acho que hoje já beira os 8, tá? Então, o que acontece é que você tem todo aquele respaldo do Exército, toda aquela coisa que o Exército apadrinha você. Isso chama muita gente humilde, que tem potencial, mas não tem, às vezes, aquele famoso QI, né, para numa jornada normal, fora das forças militares, subir na vida. E aqui é o que faz muita gente ter a sua vida, e muitos usam, inclusive, isso aqui como início de uma coisa bem melhor que vem depois, né? A quantidade de pessoas aprovadas em concursos como auditor da Receita, que fazem curso militar antes, o IME, o ITA, o SpaceX, essa é absurda, porque você aprende a estudar. Enquanto o pessoal tá lá na choradeira, né? Tá lá naquela frescura do caramba, você aprende a ser um cara raçudo e um cara que enfrenta qualquer coisa. Então, esse ganho aí já é inigualável, independentemente de qualquer outra coisa. Fora os 7 mil reais, é claro, né? Que você não quer abdicar disso. Idade, isso causa muita confusão, tá? Você abre o edital, tá falando lá, mínimo de 17 anos e máximo de 22. Até 31 de dezembro no ano da matrícula. O ano da matrícula é o seguinte, se eu vou fazer prova esse ano, a matrícula é no ano que vem. Então, no ano que vem, eu tenho que ter 22 anos até no máximo 31 de dezembro. O que significa que esse ano eu tenho que, resumidamente aí, tem uma matemática da coisa, de repente está se enrolando, mas resumido para você, o papo reto é, você, neste ano de prova, tem que ter, no caso, no máximo 21 anos. Passou de 21 anos, infelizmente, não dá, ok? É isso, beleza? E aí, tatuagem, outra coisa que pergunta muito, né? Tem vários itens no edital, vale a pena conferir depois. A gente vai deixar o link aqui, mas alguns itens são importantes comentar, até porque as perguntas se repetem lá na nossa plataforma e a gente trouxe algumas coisas que o pessoal costuma perguntar, além do basicão. Então, por exemplo, tatuagem. Nada que faça alusão ao terrorismo ou extremismo, tá? Então, por exemplo, essa minha tatuagem aqui, que é de um cavaleiro do Zodíaco, não tem problema, ok? Tá? Claro que na época que eu fiz eu não tinha tatuagem nenhuma, mas ela não teria problema de qualquer forma. Então, qualquer coisa que faça alusão a coisas ilegais, né?
terrorismo, extremismo ou coisas similares, não vai, no caso aqui, ser aceito como uma tatuagem que você terá no seu corpo. Então toma cuidado com isso. Se você está pensando em fazer uma tatuagem esse ano, segura a onda então aí, tá? Agora, as provas. Galera, as provas são em 2 dias. Cada dia, anota isso se você não sabia, tem 4 horas e meia de duração. Parece muito, mas o tempo passa rasgando no dia. Você que ainda não fez prova, que vai fazer a primeira vez, é bom fazer simulados. E isso você tem na nossa plataforma, com o esqueleto de prova, com o modelo de prova, de folha de prova, igual da prova para valer. Isso vale para a redação também, que tem um esquema de pontuação muito diferente das demais provas que existem, e os nossos corretores seguem tudo isso. Então você tem a simulação perfeita para não ter surpresinha já no dia, né? Porque é muito diferente você fazer um simulado de qualquer maneira e um simulado que tem a cara da prova que você vai fazer. Porque não é só questão de saber o conteúdo, é questão de ambientação. E a ambientação tem que ser perfeitamente igual ao que você terá no dia derradeiro, no dia de ser aprovado, tá? E para ser aprovado, vamos falar primeiro das provas. Cara, primeiro dia são português, redação, física e química. Toma cuidado que as provas têm pesos diferentes. E alguma não, porque só a redação é assim. Tem caráter eliminatório. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Caráter eliminatório é o seguinte: você não tem a pontuação de redação contabilizada na média final. Agora, na pontuação final. De qualquer maneira, tirou menos que 5 já era, tá fora do páreo. Tirou acima de 5, aí tirou 6, 10, não faz diferença. Entende isso? É tipo, tem que tirar acima de tanto. Acima de tanto, eu tô dentro. Abaixo disso, eu tô fora. Agora, o quanto acima de 5 eu tirei não tem a menor diferença, tá? É essa a ideia. Português tem peso 2, é a nota na média ponderada, que no final vai ser multiplicada por 2, são 20 questões. Física, peso 1,5, química, peso 1. Cada uma das duas tem 12 questões. Segundo dia, matemática, né, tem peso 2. Então, sabendo que peso 2 são português e matemática. São as matérias que geralmente o pessoal acaba mais estudando juntamente à física. Mas toma cuidado com isso. Inglês derruba muita gente, tem gente que não sabe nada de inglês, nunca fez curso de inglês, não tem intimidade com a língua, e aí também acaba meio que deixando ela de lado, mas veja que ela tem peso 1,5, enquanto História e Geografia tem peso 1. Então, ao contrário de algumas provas onde já dava M, por você deixar inglês de lado, aqui ela tem um peso bem considerável, acima de Geografia e História, que já são matérias bem densas, cobram datas, cobram tudo o que um vestibular normal não cobra. Tudo que o vestibular normal, isso não cai, isso é perdoável, isso aqui pode deixar pra lá que nunca vai cair, aqui cai, irmão. Geografia e História aqui cai em nível chumbo grosso, tá? E inglês ainda peso 1,5, acima dessas duas, então cuidado com isso. Química também, outro porém, né? Geralmente o cara está estudando, sei lá, para outros concursos militares, quais são os que caem em Química? A SpaceX e o ITA e o INE, né? Então, assim, ITA e INE é mais escola de engenharia, não tem muito a ver com um cara que é só militar e mais nada. Então acaba que só tem SpaceX no horizonte. Então acaba que... acho que IAN também tem, não, posso estar enganado, mas acaba que o cara dá mole. De qualquer forma, não tem muitas, tá? E aí ele acaba, a Química, tipo, essa porcaria eu só estudo para SpaceX, e aí ele acaba deixando de lado, mas cuidado. O programa é muito denso, é coisa pra caramba, porém, saiba que a nota de corte é definida pela mediana das notas. Mediana é uma parada diferente de média. Mediana é você botar as notas de todo mundo em ordem crescente, no sistema lá, computacional, que faz, né, isso aí, vai botar as notas de todos os candidatos em ordem crescente, e aí o termo no meio, ou uma média entre os termos do meio é a mediana. Então acaba que, por muita gente se ferra, a mediana é bem baixa. Então você não pode dar mole em química, porque como a mediana é baixa, você, sabendo aqui o mínimo do mínimo, você já garante a sua nota de corte, ou até bem acima dela, tá? Então cuidado com isso, a nota de corte é definida justamente pela mediana e não pela média, tá bom? Mais detalhes nas aulas de estatísticas da gente, em aulas de estatística você vai saber sobre o que é a mediana. Mas seria mais ou menos isso para você que está vendo agora em primeira vez, né? Física, peso 1,5, cuidado com física. A física de todas as provas militares, a SpaceX não é diferente. Vem a cada ano aumentando muito mesmo o nível. Matemática, quando vem surpresa, o pessoal reclama, mas também não estranha. Física, o pessoal já não tem tanto hábito disso, né? Porque o pessoal já tem dificuldade com física naturalmente. Muito mais que matemática algumas pessoas. Mas ela vem subindo de nível
cada vez mais a cada ano. Então, cuidado com física para ela não te derrubar, cuidado com química também pelo que eu te falei, né? E redação porque é eliminatório. Eu diria que aqui, fora dos medos normais do aluno, física, química, inglês e redação são aqueles alertas especiais. Redação porque é eliminatório, o modelo de correção é diferente de provas que você vê por aí, tá? A pontuação atribuída também. Física porque vem subindo o nível. Química porque você naturalmente tem um dom de querer deixar de lado. E inglês também, porque às vezes a pessoa não sabe muita coisa e meio que chuta o balde achando que vai se virar nos 30, não é muito bem assim. Afinal é peso e meio, galera. Cuidado então com isso, tá? Eu dei aqui um breve spot a respeito do que é o edital da SpaceX, uma coisa mais rápida, para ser direto e reto ao ponto, tá? Para você saber o que você precisa minimamente. As inscrições, obviamente, não estão rolando ainda. A gente está fazendo isso aqui com base num documento que cavucaram lá no site do Exército, lá escondidinho. Então, formalmente, para valer, o edital da SpaceX é assim, do jeito tradicional. Vai sair, mas é aquele que está lá, tá? É isso que eu estou te falando. Mas tu já pode, em cima disso, se preparar para a prova, com certeza. E para você que está aqui, você pode usar também o cupom chamado desconto. O nome do cupom é esse desconto. Ao acionar aqui o Fábrica de Cadetes, ao acessar esse curso fabricad.online, que além do desconto que está no carrinho, você terá ainda mais o percentual em cima dele. Então, olha que facilidade. Então, não importa o desconto que esteja vigorando lá no site como um termo geral, você também terá esses 10%, que são 10%, com esse cupom. E você lá na hora de finalizar a compra, que pode ser no cartão de crédito, isso parcelável em até 12 vezes, pode ser via Pix, pode ser via boleto, esses não parceláveis. Cartão, tô com limite tudo ferrado, não tem problema, você pode selecionar 2 cartões. E aí você escolhe qual pedaço do valor a ser pago você coloca em cada um deles. Você pode parcelar nos 2, tá? Não tem problema. E como eu falei, o valor é muito acessível, o curso é muito completo, mas perfeitamente terminável até a data da prova, isso é importante falar, né? É porque a gente aprofunda, mas ao mesmo tempo vai direto e reto ao ponto, não fica encebando, né? Fazendo piadinha, musiquinha, tá? Só se for uma música necessária. Pum, gente, tá essa música aqui, ó, valeu, acabou, tá? Não é ficar 5 minutos falando besteira, não. Você direto e reto para você, a gente sabe, já passou pelo que você tá passando, então sabe que você tem um tempo reduzido e ao mesmo tempo tem que ser bem aproveitado para você estar direito para uma prova que não é só baseada em decoreba, é baseado no estudo denso, em você estar realmente entendendo o que você está estudando, embora tenham vários e vários bizus que obviamente a gente te dá, principalmente em exatas, não, isso é muito necessário e muito importante, tá bem? Em geografia e história também, tá? Bom, galera, então terminamos por aqui. Você que já nos conhece, então vai lá, divulga isso e para o seu amigo, até mesmo para o seu concorrente, né? Afinal, existe a concorrência sadia. Mas o Fábrica D está aí, então, com o curso Fábrica de Cadetes para você que quer, no caso, o SpaceX, tá? Então, não dá mole, isso é uma carreira muito promissora que vai abrir portas à sua vida durante e depois e você não pode deixar de perder mais essa oportunidade para você, tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera. Mas tive que me adaptar, então decidi comprar o curso e comecei. Admito que de começo eu só usava o curso como um material de apoio, porque eu só estudava por livro. Até que em começo de 2021 eu decidi mudar um pouco a minha abordagem e usar o curso como forma principal de estudo. Eu estudava pelas videoaulas e pelas listas do curso e os livros como material complementar. Bom, já tendo resolvido dezenas de listas do site e assistido centenas de videoaulas, eu posso afirmar com propriedade que o material é excelente, a didática é excelente, todas as listas são muito bem feitas. Tem o grupo do Telegram, que a galera se ajuda, todo mundo manda dúvida, os mais veteranos do curso respondem e até mandam a resolução da questão completa. E a gente bate um papo sobre as provas e os percalços dessa vida de concurseiro. Bom, a minha jornada rumo oficial ainda não acabou, ainda tem muito papel pela frente, inclusive comecei a gravar esse vídeo aqui como dando uma pausa no meu papiro, né? E como diria o professor Fortão, nosso querido mestre Alexandre, que é aprender vem pro Fábrica D. O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana, queria passar para um vestibular super concorrido.
mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, meu nome é Alexandre Azevedo e estamos aqui hoje no Fábrica de Militares, que é o curso do Fábrica D voltado a quem quer a SpaceX. Para a SpaceX, que tem uma pegada forte em humanas, cobra muito fortemente a parte de geografia e história, com muitos detalhes, a gente tem um curso separado somente para a SpaceX. Não deixando cair a peteca na nossa especialidade, que também são as matérias de exatas, como física, química e matemática, que são cobradas pela SpaceX, além, é claro, da parte de humanas e da correção de redação, com todas as minúcias, com todos os detalhes que a prova da PrEP envolve. Tá? Então, o que vai acontecer? Você que quer SpaceX, você tem que ir lá no nosso site, que é o fabricad.online, e você vai lá usar o cupom Militares, que te dá 10% de desconto, e você vai agora, não perde, você vai agora, senão você vai esquecer. E aí, você finalmente vai fazer parte da nossa família. A SpaceX é uma prova que tem certas particularidades, mas ela não tem uma variabilidade tão grande de questões, como é, por exemplo, uma prova da Escola Naval, que diria que você nunca sabe direito o que vai cair, nem quando que a prova vai ser, né? Pense nesse problema. No caso da SpaceX, cara, você realmente tem que acreditar em você, sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer questão pra caramba e, é claro, de vez em quando, dar uma garimpada em questões de nível acima da prova, que se no dia você tiver lá um devaneio, tiver todo um piriri mental e o seu nível cair pelo nervosismo, autocobrança ou várias outras coisas, você, se já se preparou para o nível acima da prova, você na hora vai estar no nível igual da prova, tá? Por isso a importância também de certos simulados que tem nível acima da prova, sem exagerar, é claro, dentro do que a SpaceX espera, e a gente pratica isso também no Fábrica D. Então, sem mais conversinha, vamos pegar uma questão aqui hoje, que é de mecânica, tá bom? Então, para quem não lembra, tá aqui o nosso site, vai lá que estamos te esperando de braços abertos. Joga na tela a questão. Então a questão fala o seguinte. Temos então aqui que ele fala, um cubo de massa 4 kg está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos aplica-se sobre, no caso aqui, o cubo uma força constante F, horizontal e perpendicular no centro de uma de suas, no caso, faces, fazendo com que ele sofra um deslocamento retilíneo de 9 metros, nesse intervalo de tempo conforme representado no desenho abaixo. No final do intervalo de tempo de 3 segundos, os módulos do impulso da força F e da quantidade de movimento do cubo são, no caso, iguais a quanto? Volta para mim. Beleza? Vamos lá então. O que acontece então aqui, galera? A ideia aqui qual é? É a seguinte, né?
Você tem então que o cubo tem massa de 4 kg, eu tenho aqui um tempo de 3 segundos e um deslocamento de 9 metros, tá? E ao final desse deslocamento, ao final desse tempo em que ocorre esse deslocamento, ele quer saber o impulso dessa força, que eu vou relembrar contigo o que é impulso, e o que é a quantidade de movimento final que você vai ter, que eu também vou relembrar contigo o que seria uma quantidade de movimento. Galera, impulso e quantidade de movimento no seu estudo, eles estão intimamente ligados. Intimamente ligados, porque você geralmente estuda a quantidade de movimento e logo em seguida já entra a parte de colisões, ok? Que é justamente a variação dessa quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela é constante, a menos que ocorra exatamente que você tenha aqui uma força externa agindo sobre o corpo, tá? Então, quando eu tenho uma força agindo sobre o objeto, você vai ter, no caso aqui, o que seriam forças internas? Tipo uma ação e reação, né? Tipo, por exemplo, quando você tem lá 2 blocos e tem lá, no caso, uma corda puxando os 2 blocos. Aí tem uma tração, né, puxando de um lado e tem a atração na outra extremidade puxando para o outro. Aquilo ali não vai contar como força externa, se eu considerar o sistema como sendo os 2 blocos e a corda. Agora, nesse caso, você considera o sistema como sendo só o bloco, a força F é a força externa, que é alguém que está, por exemplo, com a mão empurrando o bloco. É alguém que está externamente, que não é o bloco, não faz parte do bloco, empurrando o bloquinho aqui, e com isso ele vai causar uma aceleração no bloco e, consequentemente, se acelera, vai mudar a velocidade. Como a quantidade de movimento depende do V, na verdade, pessoal, o que é a quantidade de movimento? Eu sempre conto uma historinha sobre isso daqui na primeira aula. Primeira aula, quantidade de movimento, primeiro momento em que o cara é apresentado essa matéria, eu vi ele falar assim, galera, você tem lá uma pessoa que é alvejada por uma bala, por um tiro. E tem lá um elefante que atropela uma pessoa. O elefante tem uma alta massa e uma baixa velocidade. A bala tem uma pequenina massa e uma altíssima velocidade. Pode ser que, dependendo, né, da combinação de massa com velocidade, que o impacto que a pessoa sinta seja o mesmo, né? Mesmo que de formas diferentes. Mas a dor pode ser a mesma. E aí isso depende justamente do quê? De você ter ali uma combinação, um par de massa e velocidade, de bala com a velocidade da bala, ou do elefante com a velocidade pequenininha dele, que no final produz o mesmo efeito ao se chocar com alguém. A quantidade de movimento, levando em consideração que eu tenho tanto a massa quanto a velocidade como importantes para esse efeito, diz que os físicos concluíram que a quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade, isso em módulo, né? Isso aqui é uma grandeza vetorial, o que eu estou botando aqui para você em módulo. E aí, justamente, se o V muda, é claro que o Q muda. A massa é a mesma, né? A massa aqui não vai variar do nada. Aliás, quando que a massa se altera, gente? É um caso muito raro, mas, por exemplo, um avião. Um avião, quando está, por exemplo, em queda, tendo problemas para se manter no ar, aconteceu alguma falha, e ele começa a ejetar combustível do seu interior. É porque a maior parte do peso do avião é formado pelo peso do combustível que ele transporta. E aí, quando você tem, no caso, o combustível sendo expelido, você diz que, naquele caso, pode-se dizer que tem uma massa variável, né? Porque a massa dele está diminuindo porque o combustível sendo despejado para fora é a maior parte do peso do avião. Isso é justamente para ele ganhar maior estabilidade lá no momento lá em que deu ruim, tá? Mas no caso de um bloco, gente, isso não vai acontecer. Então a massa ela é constante e eu tenho que ver qual é a velocidade final. Para isso, gente, como tem aceleração, né? Ou dá para calcular a aceleração, mas eu tenho o ΔS, o ΔT e o M, o que vai acontecer aqui? Pelo enunciado, a força é constante. Se a força é constante, a aceleração é constante. E como que eu calculo ela? Fala ΔS igual a 1/2 de AT2. Para quem é muito ruim nisso, lembra que, na verdade, a equação do move mesmo é essa daqui, né? S igual a S0 mais V0T mais 1/2 de AT2. Porém, quando eu jogo o S0 para a esquerda, você vai ter que ΔS vai ser o V0 é 0, que ele sai do repouso, então só sobra o AT ao quadrado lá do outro lado, tá bem?
Agora, o que acontece aqui? ΔS é 9, né? O tempo é 3. Joga o 2 para o outro lado. E aí você vai ter que o A vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Beleza. Aí o que vai acontecer aqui, minha gente? Com isso, o que vai acontecer aqui, minha gente? Com isso a gente vai ter o seguinte. Já tendo aceleração, eu tenho como achar, por exemplo, qual vai ser a força que é aplicada, né? Que é F m vezes A. A força resultante é massa pela aceleração. Mas fora a força F aqui, o que mais que eu tenho agindo? Normal. Mas essa normal vai ser equilibrada pelo peso, tá? Então, na direção do deslocamento, eu só tenho essa força F. Não tem atrito, então a resultante é a própria F, que vai ser o quê? 4 vezes 2, dando 8 newtons, tá? Agora, com isso eu tenho como calcular o impulso da força. O impulso da força, eu sempre conto uma outra história para os meus alunos. Imagina no futebol, quando você vai lá chutar a bola e como a bola vai sair do seu pé, com que velocidade ela estava inicialmente parada, vamos assim dizer. Tá? Ela parada, você vai dar um chute na bola. Vai depender de como se deu o contato do seu pé com a bola e também, né, vamos tirar essa parte de como se deu o contato, que aí já envolveria a geometria da figura, algo que não é considerado nas suas provas. É considerado o quê? A força que você colocou ali no seu pé para chutar e o tempo de contato do seu pé com a bola, né? Quem é mais pereba jogando futebol sabe que aquele cara daquele chute todo torto, que é uma encosta na bola, uma coisa, e o cara daquele chute todo preparado, profissional, é de outra maneira que a bola vai sair do seu pé. Então, o impulso, ele é o que, galera? O impulso de uma força, ele é o produto, é um dual também, entre força e o tempo durante o qual essa força tocou na bola, tá? Então, o impulso vai ser aqui, ó. Ele vai ser, no caso, a força vezes o tempo, tá? E aí, você vai ter 8 vezes o tempo, que é 3. Fica, então, 24. E 24 o quê? Qual unidade? Não tem um nomezinho bonitinho correto. É a unidade da força, que é Newton, pela do tempo, que é segundo, pois eu estou fazendo força vezes tempo, tá? Com base nisso também eu consigo achar a quantidade de movimento final. Porque inicial, gente, a questão deixa claro que o V0 é igual a 0. E como a quantidade de movimento é massa pela velocidade, a quantidade inicial é 0. Que eu estou fazendo um m por um v que é 0. E por que eu estou dizendo isso? Impulso de uma força é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. É o Q final menos o Q inicial. Se eu já sei, então, que o Q inicial é 0, acaba que, numericamente, a quantidade de movimento final ela é exatamente igual ao impulso 24, só que normalmente a unidade que eu vou usar para a quantidade de movimento não é Newton vezes segundo, embora numericamente esteja igual, né? É a da massa, que é Q, pela da velocidade, que é metros por segundo. Mas, no final das contas, o valor encontrado é 24 para ambos os casos, beleza? Então, pessoal, você da frente aí, dá o seu print, tá? Não esquece de passar lá no nosso site, hoje foi o jogo mais rápido, que é o fabricad.online. Escolhe o plano Fábrica de Militares, que é aquele exclusivo para você que quer ser um vencedor, um guerreiro da PrEP, que vai conquistar com certeza a sua vaga, estando do nosso lado, tá bom? Estando ao nosso lado, tá bom? Beleza? Forte beijo, fiquem com Deus, valeu, gente! O Fabricad tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito, muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fabricad.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, líder do Fábrica D, e hoje estamos em mais uma aula voltada ao SpaceX, mais carinhosamente conhecida como a PrEP, e que vamos tratar de assuntos importantes por um motivo ou pelo outro para a sua prova. E hoje, dia de ótica, é um assunto importante justamente porque não é dos assuntos que o pessoal mais gosta, mesmo para quem não gosta de física, dentro do não gostar, óptica está ainda pior em relação à preferência da galera. E é importante porque tem várias pegadinhas, como os sinais em relação a se ver esse objeto, se é imagem virtual, real. O pessoal confunde espelho com lente, algumas características. E isso é importante para que você acerte a questão que vai ser cobrada na sua prova. Antes disso, passa lá no nosso site, que é o fabricad.online. E não esquece, você tem um cupom Militares à sua disposição para você ter 10% de desconto no plano Fábrica de Militares, que é o plano voltado exclusivamente à SpaceX. Para a IMITA, para a FEFON temos outros planos, mas para a SpaceX, esse plano que eu falei, o Fábrica de Militares é o plano que você quer, tá bom? Então galera, joga na tela aí, primeira questão, sem mais demora, que é o seguinte. Ele fala então assim com a gente. Questão de espelho esférico. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que quando seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior do que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são respectivamente. Volta para mim. Bom, gente, olha só. Vou tentar aqui facilitar a sua vida, porque essa questão é uma questão assim até comum de cair, tá? Num vestibular normal, civil, poderia cair normalmente coisas até piores do que isso. Mas eu sei que é uma matéria em que o pessoal tem muita dificuldade. Então, por exemplo, esse lance já de identificar qual é o tipo de espelho, lembra de uma coisa que é primordial, que é essencial, que é importantíssima para você se safar. O espelho convexo tem o côncavo e o convexo. O espelho convexo, ele só conjuga imagem virtual, direita e menor. Ele só forma uma imagem que é virtual, direita e menor. Então, se o cara falou que a imagem é 3 vezes maior do que a original, do que o objeto, já não é um espelho convexo. Ele não forma uma imagem que é maior. A imagem é sempre menor. E direita quer dizer o quê? Que não tem inversão. Não vai estar de cabeça para baixo. Não estará de cabeça para baixo. E virtual. Então, só pode ser por exclusão um espelho côncavo. Nisso daí, tu já fica com várias opções eliminadas da questão. Então, espelho côncavo. Lembra? O espelho côncavo tem imagem de tudo quanto é tipo, né? Real invertido e maior, real invertido de mesmo tamanho, tem a imagem pornográfica, que é a imagem imprópria, tá? Mas você, no espelho convexo, tem apenas um tipo de imagem, que é a virtual, direita e menor. Ok? E aí o que vai acontecer? Bom, isso aqui eu já tenho. Ele quer saber o raio de curvatura do espelho. Uma coisa importante a ser lembrada sempre também, aproveitando a questão, é que o foco ele é positivo quando o espelho é côncavo e que o foco é negativo quando o espelho é convexo. Mas não tinha uma história dessas em lentes também? Sim, tem. Porque lentes e espelhos têm algumas coisas que são praticamente idênticas e outras que não são nada idênticas, tá? Mas essa história de côncavo, convexo, qual foco é positivo ou negativo, é equivalente a você falar que a lente convergente tem o foco positivo e a lente divergente tem o foco negativo. Então, no seu estudo, algumas coisas como isso serão parecidas. E lembrar também que o raio, aí só se fala em raio no caso do espelho, porque o espelho esférico tem esse nome porque se pegou uma esfera, uma superfície espelhada esférica e se cortou um pedaço dela para se formar um espelho. Então, se a esfera tem raio, então se você fala em raio, nesse caso daqui, em lente não tem isso, tá? Então você tem que o R é 2F, e claro, né? Seria 2F, o sinal dele depende do que eu tenho para o foco. R maior que 0 no côncavo e R menor que 0 no convexo. Toda
questão de lente e espelho, tem essas nomenclaturas com seus sinais, e é nos sinais que eu vejo o pessoal dar mole, tá? Outra coisa também, tem a fórmula também, que é o quê? Do aumento linear transversal, que é o que a gente vai usar agora, que é o seguinte: se ele diz que a imagem é direita e maior, cara, imagem direita e maior, ela é virtual. Por quê? O espelho côncavo, ele conjuga, anota aí, imagem real invertida e menor, real invertido de mesmo tamanho, real invertido e maior, tem própria, né? E virtual direita e maior. Então, o que acontece? Quando ele conjuga imagem direita, ela sempre é acompanhada da palavrinha virtual. Quando ele conjuga uma imagem invertida, ela é sempre acompanhada da palavrinha real. Então, você não tem, a princípio, uma imagem real e direita. Ou é virtual e direita, ou é real e invertida. Como ele fala no caso aqui, tá? Que a imagem é direita, eu já sei, consequentemente, que ela é virtual, tá? E se ela é virtual, significa que o P' ao qual eu daria origem, que é a distância no caso da imagem até, no caso ali, o espelho, ele vai ser negativo. Esse aumento em falar que é 3 vezes maior é o chamado aumento linear transversal. Ou apenas aumento. Que é, no caso, a gente falar que esse aumento é menos P' sobre P, que é a mesma coisa que I sobre O. I sobre O é você dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Como a imagem não é invertida, ela vai ter o sinal de positivo. Esse I, ele pega em módulo o tamanho da imagem, 2 centímetros, 10 centímetros, 30 centímetros. Mas se fosse invertida, na hora de substituir na equação, colocaria menos 30, ou menos 2, o que fosse o tamanho com menos na frente. Como ela é direita, eu não vou colocar nada de sinal, quer dizer, tem um sinal de mais que já está embutido ali, está implícito ali. Então eu vou fazer o quê? Ó? Que o menos P' sobre o P, que é 30, vai ser igual a 3O sobre O. Entendeu? Se fosse invertida, ficaria menos 3O aqui. Como é direita, fica só assim e valeu. Então com isso, ó, eu vou jogar o 30 para o outro lado. Repara que eu vou achar de fato que o P' é negativo. O P' vai dar o quê? Ele vai dar menos 90. Né? O P' vai dar menos 90. E aí, beleza. Como a gente quer o foco, né? Que indiretamente é para achar o raio, tem que dobrar o foco. Vamos fazer a fórmula da distância focal, que é o quê, galera? Me ajuda aí na sua casa. Dá orgulho aos seus pais. Isso. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mas também, quando você pega isso daqui e você dá uma trabalhada nessa expressão, você pode escrever aquilo dali como sendo F igual a P vezes P' sobre P mais P'. E aí, na hora que você vai substituir o valor da distância do objeto ao espelho, que é o P, e da imagem ao espelho, que é o P', vai com sinal e tudo, tá? Tem que ir com um sinal, senão vai dar M. Então, você vai dar merda, tá? Então, você vai ter que o foco aqui vai ser o quê? É fazer o P, que é 30, o P' que é menos 90, sobre 30, somado com menos 90. Isso vai dar, então, o que no final das contas, né? Menos 2.700 sobre menos 60 vai dar 270 por 6. 270 por 6 vai dar no final 45, tá? Bom, 45 centímetros é o foco, né? Mas aí o raio, como eu dobro, vai dar 90. E as opções falam sobre o raio. Cuidado, elas não falam sobre o foco. Na letra A tem justamente isso, né? A letra A da questão tá justamente falando o quê? Joga na tela aí de novo, por favor, gente. Você tem que o espelho é côncavo e que o raio ele é maior do que 60 centímetros. Tá certo? Tá? Então, vamos embora marcar a letra A.
Então, questão assim, direta e reta. A gente aproveitou então aqui a questão para rever alguns detalhes que a gente tem para essa matéria, para você relembrar, saber onde que você tem que voltar. E justamente na nossa parte básica, a gente vê tudo isso no nosso site, bem como no aprofundamento, ver coisas piores, é óbvio, para trabalhar sempre com o pior cenário possível. Prova, como a sua, que é muito concorrida, você não pode relaxar, se dar o luxo de achar que só quer aquela coisinha, só vou estudar aquilo ali, e não pode nunca ser medíocre em pensar dessa forma. Os seus concorrentes estão sempre estudando de uma forma acima do nível que cai, levemente acima, não estudando por ITA, mas estão estudando, então você também tem que fazer isso. E lá no Fábrica D, você vai ter acesso a tudo isso, pode ter certeza. Eu estarei contigo em Matemática e Física e outras pessoas estarão das demais matérias, dando uma aula de igual nível a essa que foi aqui por desta parte, tá bom? Então fique com Deus, não esquece também de acessar o nosso Instagram, não esquece de se inscrever no nosso canal, caso você esteja nos vendo na parte aberta que é o YouTube, que esses vídeos vão e vêm, eles vão ser retirados depois, e ativa o sininho das notificações, porque senão a gente vem aqui com um vídeo motivacional, com um vídeo de orientação de estudos e você acaba perdendo as novidades porque o YouTube não te avisa, tá bom? Então beijo, valeu, tchau, tchau, galera! O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala, galera do Fábrica D. Estamos hoje aqui em mais uma aula de Química para a SpaceX. O assunto novamente é Físico-Química e hoje vamos pegar uma questão que é um pouquinho diferente do bem comum que costuma ser cobrado, mas é uma questão também que já caiu na SpaceX, beleza? Que é aquela questão em que o ácido ou a base envolvidas que vão se dissociar não são fortes e sim fracos, ou seja, a gente vai ter que saber lidar com aquela tabelinha que envolve a constante de ionização. Então, como é que vai ser esse trem aí? Joga a questão na tela. Na questão, ele fala então assim, gente, então todo mundo tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque essa questão ela é diferentona, né? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Na indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco, monoprótico, sublinha aí o fraco e o monoprótico, né? Que é, no caso, o ácido propanóico. Considerando-se a constante de ionização desse ácido como 1 por 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm, o pH aproximado de uma solução de concentração 0,001 mol por litro desse ácido é. Volta para mim. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Se fosse um ácido forte, sem problema. Tudo que eu teria aqui de reagente iria, né? Até porque aqui a relação é 1 para 1, né? Aliás, por que a dissociação tem essa equação? Né? Algumas coisas aqui. Saber o que é ácido propanóico, eu não vou entrar muito nesse detalhe, como é que é a fórmula dele, porque aí teria que voltar na parte básica de orgânica, que isso, para quem é nosso aluno, tu já viu há muito tempo no site, né? Se não, volta lá nessa aula e dá uma olhada. Agora, saber por que ele só gera um íon H+, e o resto fica aqui dentro ainda, é porque ele fala isso daqui, gente, que o ácido é monoprótico. E sendo monoprótico, já quer dizer justamente que ele vai apenas desgarrar um íon H+, e o resto fica lá grudadinho, juntinho no restante. E aí, qual é a ideia? Eu tenho que usar a constante de ionização, que é o Ka, que é calculada como? Você lembra? Isso é fazer o quê? O produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes. No caso aqui é um só. Ok. Elevado aos coeficientes que eu tenho, né? Como aqui em cada um. No caso é tudo 1, não vai estar elevado a nada, né? Quer dizer, vai estar elevado a 1 que não vai aparecer na conta. Mas eu tenho que estar sempre com a reação equilibrada, que se aqui fosse um 2, por exemplo, isso seria importante sim para montar essa constante. Mas vamos lá. O grande problema aqui que o pessoal se enrola é como eu monto a tabela que eu vou te mostrar agora.
Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3, né? Vou te dizer que você acha chato, mas já é melhor colocar isso aqui como 10 a menos 3 molar, 10 a menos 3 mol por litro de cara. E no início eu tenho 0 de um e 0 do outro. Se eu perco aqui x mols desse cara, cada um mol desse não forma um desse, um desse. Então, cada x mols que eu tiro daqui vão dar origem a x mols de H+, e x mols do outro produto, tá? O que importa é você perceber o que, galera? Com isso daqui, eu já tenho como montar a constante de ionização. E aí, como que ela é montada? Vamos lá. É fazer, como eu tinha avisado, a concentração dos produtos elevado, no caso ali, ao expoente, que é o coeficiente que eu tenho em cada um, que no caso são 1 e 1 mesmo, então beleza, né? Brasil, sobre, no outro, a concentração do ácido propanóico, que é o reagente. Então, vamos lá. 10 a menos 5 do Ka é igual aqui em cima a x vezes x, né? Que é a concentração desse vezes a desse, sobre a desse daqui, que é 10 a menos 3 menos x. Muito cuidado com essas continhas, é que elas são um calcanhar de Aquiles de muito aluno bom, tá? Vou passar isso daqui para o outro lado multiplicando e vai rolar um distributivo, né? Porque você vai ter o quê, galera? Quando você fizer isso, olha só. Vai ficar o quê? 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3 menos x, que vai ser igual a x ao quadrado aqui. 10 a menos 5 com 10 a menos 3, 10 a menos 8. 10 a menos 5 com menos x vai dar 10 a menos 5x. Só que, cara, o grande problema é o quê? Teoricamente, se eu passo do outro lado, vai dar uma equação do segundo grau. Mas que equação do segundo grau é essa, maluco? O grande problema disso daqui é que você tem que ter... A fisicoquímica exige que o cara tenha uma malemolência algébrica. Eu sempre digo que a fisicoquímica é aquela matéria que junta tudo de matemática, física e química em muitas situações para resolver uma questão. 10 a menos 5x, gente, aqui é 1 vezes x ao quadrado. 10 a menos 5 é 0,00001. Não sei se eu errei na quantidade de zeros, tá? Mas, gente, é muito pequeno, próximo disso daqui. O que vai ser essa porcariquinha próxima a esse cara? Nada. Para efeito de conta, nada. Para efeito de conta, a diferença é quase nenhuma. Então, por isso que eu posso chegar aqui e fazer que nem um crush faz contigo. Desprezar a conta. Calma, tá? Então, ó, você aqui, ó, pessoas quase chorando do outro lado da tela, se lembrando de situações. E aí, se o x ao quadrado é 10 a menos 8, tirando a raiz quadrada em ambos os lados, você vai ter o quê, né? Que x de um lado é 10 a menos 4 do outro, tá? Esse x aqui, que é 10 a menos 4, é justamente a concentração em mol por litro de H+, que eu terei no final, pessoal, tá? Então, a questão, ó, acabou. Você vai ter o quê? Se a concentração de H+, que eu tenho no final, é 10 a menos 4 mol por litro, eu não fiquei aqui mudando de mol para depois voltar para mol por litro, que está tudo no mesmo referencial. Não se alterou o volume aqui na reação, então, como foi na outra questão. Então, tudo bem. Logo, você vai ter ali que o pH da questão, que é menos log da concentração de H+, ele vai ser, então, aqui menos log de 10 a menos 4. Aí você faz como você preferir, né? Pode fazer peteleco com menos 4, pode fazer por outros meios. Aqui tem 1001 maneiras de fazer isso. Fazendo um peteleco, menos 4 vem para frente, o menos 4 vai encontrar o menos 1, oi amigo, e menos 4 vezes menos 1 vai dar o quê? Vai dar 4, tá? Produto, né, gente? Vai dar 4 log de 10. Sabemos que quando você não escreve a base é o log decimal. Então, log de 10 na base 10 vale 1.
Então, o pH que ele tanto queria, ele será igual a 4. Tá bom? Então tá aí, galera. Tá? Mais uma questão feita e destruída por nós. Vê se tá tudo bem aí. Vamos marcar a letra. Bota de novo na tela a questão. Isso era, no caso, a letra... boing. A letra B de nádegas, tá bom? Então, letra B tá aqui. Mais uma missão cumprida rumo à PrEP, rumo à vitória, tá? Então não esquece de passar no nosso site, que é o fabricad.online, onde você encontra todas as matérias de correção de redação, simulados, listas de exercícios e aulas desse nível. Também tem a parte de embasamento, a parte um pouquinho acima também, né? Para te dar uma instigada, para se preparar sempre para o pior cenário, que a gente nunca sabe o que esses malucos vão fazer numa prova e podem sair descendo a lenha em você, pobre candidato, e você tem que estar preparado, e o aluno do Fabricad com certeza estará preparado, tá bom? Um beijo, boa noite, manhã, madrugada de estudos e até mais. Valeu, gente! Fala, galera da PEP! Vamos hoje aqui a mais uma questão de química e vamos pegar agora a parte de físico-química. Essa parte é uma parte bem importante, que gera muita dúvida no pessoal. Para muitos é a matéria mais complicada, para outros nem tanto. E vamos aqui desmistificar mais uma questão que caiu na SpaceX mesmo. Ela não foi autoral, ela é a questão da SpaceX. Então o que acontece aqui, pessoal? Vamos ler então aqui juntos o que vai acontecer nessa questão, que vai tratar sobre uma reação de neutralização. Joga na tela então o enunciado. E lendo o enunciado, ele fala aqui o seguinte, ó. Uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, HCl, de concentração 1 mol por litro, que é a mesma coisa que um molar, né? Foram adicionados 400 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,75 mol por litro. Considerando-se que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução de ácido. O ácido clorídrico é um ácido forte, o hidróxido de sódio é uma base forte, e o pH da mistura resultante dessa reação de neutralização vai ser igual a quanto? É isso que ele quer saber, né? Dado que o log do 4 é 0,6. Bom, volta para mim. Bom, o lance de que a base foi parcialmente neutralizada pelo ácido é uma informação que ele foi bonzinho, porque você poderia muito bem ser forçado a perceber isso ao longo da questão, tá? Então isso aí, não espere que numa outra questão ele desse isso, que dá para fazer sem essa informação, porque a gente vai concluir aqui nos cálculos que realmente vai ter base sobrando, vamos assim dizer. Então, gente, primeira coisa aqui, eu tenho que saber quantos mols eu tenho de ácido e quantos mols eu tenho de base para seguir adiante. Antes disso, passe lá no nosso site, que é o fabricad.online, use o cupom MILITARES para você ter o plano Fábrica de Militares à sua disposição, com as matérias de humanas, de linguagens, com a correção de redação SpaceX, com as matérias de exatas, em que você vai ser preparado em alto nível para finalmente passar na sua prova e conseguir o seu sonho, tá bom? Então não esquece, vá lá e finalmente torne-se parte da nossa família. Continuando aqui, como eu estava dizendo, primeira coisa, antes de mais nada, né? Peguei essa questão, vou fazer o que primeiro? Achar o número de mols. E como é que você acha o número de mols? Cara, mesmo você que não sabe nada de química, isso aqui é uma regra de 3. 1 mol por litro quer dizer o quê? Em 1 litro eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, quantos mols eu terei? Né? Você pode simplesmente fazer isso. Né? Em 1 litro, eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, que na verdade são 0,1 litros, né? Quantos mols de HCl eu terei? Bom, quando você pega aqui e multiplica, você vai ver que isso vai dar que você vai ter um total de mols de 0,1. Então, teremos aqui 0,1 mol de HCl, tá? A mesma coisa vai ser feita agora aqui com o hidróxido de sódio. Então, basicamente, eu estou multiplicando a molaridade, né? Que molaridade é outra coisa, pelo volume, em litros. Então, o número de mols de NaOH
é 0,75 vezes 0,4, o que vai dar então aqui 0,3 mol da substância. Ok. Bom, a reação de neutralização a qual ele se refere é a reação uma das mais conhecidas na química, que é ácido com base dando o quê? Sal mais água. Então, nesse caso aqui, a tal reação de neutralização da qual ele fala é a gente pegar o HCl, colocar para reagir com a base, dando então aqui um NaCl, né? Cloreto de sódio, mais H2O. Isso, na verdade, o que vai dar como resultado, né? Não tem importância para a gente. O que importa aqui no caso é o seguinte: eu tenho 0,1. Como assim? Isso já está equilibrado, né? Você tem aqui, ó, 2Hs, um oxigênio. A reação já está equilibrada. Então, a proporção que eu preciso para reagir entre ácido e base é de 1 para 1. Se eu tenho aqui 0,1 mol, aí presta atenção, 0,1 mol de ácido clorídrico, e tenho 0,3 mol da base, significa que esse cara está em excesso. Foi por isso que a questão falou que você não teria toda a base aqui sendo neutralizada. Mas isso você consegue ver agora, sozinho, sem a ajuda do enunciado, né? O que poderia acontecer em outra questão. Você tem 0,1 mol aqui de HCl, como a relação é de 1 para 1, isso demanda 0,1 mol também de NaOH. Ué, e aqueles outros que faltam para chegar a 0,3? Justamente são o excesso de NaOH que eu tenho. Como assim excesso? Você usou todo ele? Você usou 0,3 mol na reação? Não, você só usou 0,1. Então o excesso é 0,3 menos 0,1. O excesso é quanto que você ultrapassa desse 0,1. Que aí você vai ter 0,2 mol. Porque assim, gente, numa questão como essa, que tem excesso, ou pode ser que tenha excesso de base, ou pode ser que tenha excesso do ácido. Se fosse excesso do ácido, era depois ver como que o ácido se dissociava em íons OH+, e calcular o pH, não, o menos log da concentração de H+, em cima disso. Como nesse caso quem sobra é a base, eu tenho que ver agora como que isso se dissocia em Na+ e OH-, né? Como que ele se separa, quanto de OH- que eu vou ter. Nesse caso é tranquilo porque tanto a base quanto o ácido são fortes, ou seja, tudo que eu tenho de mol de base NaOH vai se dissociar como OH-. Tudo que eu tenho de ácido HCl vai se transformar em H+, mas se fosse, por exemplo, um ácido fraco, uma base fraca, teria que ir alfa, aí teria que fazer aquela tabelinha de dissociação e papapá, ia dar um trabalho a mais. Nesse caso, não. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Se eu sei que eu tenho isso aqui como sendo forte, dizer que eu tenho ali sobrando ainda 0,2 mol de NaOH, respeitados os coeficientes de equilíbrio, que já tem equilíbrio, né? Tá tudo aqui certinho. Então, é 1 mol daqui, gerando 1 mol dali de OH-, não uma hidroxila, e aí você vai ter 0,2 mol aqui de OH-. Porque é essa concentração que eu preciso, perdão, é essa quantidade, é dessa quantidade que eu preciso para chegar ao POH. Porque se eu estou lidando com OH-, primeiro eu vou pelo POH. Se fosse numa que tivesse excesso de ácido, aí iria gerar H+, aí eu iria direto para o pH, tá? Que é até a pergunta da questão. Mas atenção, pay attention please. Houston, we have a problem, tá? Toma cuidado, olha a casca de banana, olha a nasca de bacana, que você aqui tem a quantidade de mols.
E como você faz pH ou pOH, o que entra lá no cálculo, né, naquele logzinho maluco que se faz na fórmula, é a concentração. Então a concentração é dividir quantos mols eu tenho pelo volume. E outra coisa não pode ser ignorada. Você está misturando 100 ml daqui com 400 dali. Então qual é o volume final, bebê? Se eu misturei 100 ml com 400 ml, o volume final ao qual eu cheguei é de 500 ml, ou, mais carinhosamente, meio litro. Então eu vou ter que dividir para achar a concentração, isso daí por meio litro, professor Fortão? Vai. Ô, neném. Ô, meu pai. Então a concentração de OH-, tá? Vai ser 0,2 mol, que é mol por litro, né? Então tem que dividir por litro. Por 0,5, o que vai dar 0,4 mol por litro. Aí sim, para calcular o pOH, é em cima desse valor que você vai fazer a continha mais conhecida do Brasil em química, que é menos log da concentração disso. Na verdade, é mais conhecida do pH. Tudo bem. Então aqui, ó, você vai ter o quê? Ih, professor, não lembro dessa conta não. Não falo isso não, que eu não lembro da conta. Você está me deixando meio bolado, que eu não sei essa matéria não. Então olha só, gente. O que você faz agora aqui? Quando você tem a concentração de OH-, achar o pOH é você calcular menos a concentração, menos o log, perdão, da concentração de OH-. Cuidado, que algumas provas chamam esse menos log de colog, tá? Aproveitando aqui, cuidado. Se você pega o examinador no ano muito revoltado com a vida, isso aqui é a mesma coisa que colog, ou seja, só para encher o saco, né? Que fala que é menos log direto é melhor, né? E aí, meu querido, pronto. Você tem que o pOH, ele vai ser menos log de 0,4. A questão deu que o log do 4 é 0,6. Como que eu me viro ali? 0,4 é 4 sobre 10. 0,4 sendo 4 sobre 10. Log do quociente, como é que você faz, gente? É o log do de cima menos o log do de baixo. É o log desse menos o log desse. Log do 4 foi dado pela questão, é 0,6. Log de 10 é igual a 1. Então pronto, ó, você vai ter aqui 0,6, vai ter aqui 1. 0,6 menos 1 é menos 0,4, mas com menos à frente fica mais 0,4, tá? pOH, tá bom? Então, você vai ter aqui que o pOH ele é igual a 0,4. Mas a questão não quer isso, ela quer o pH. Bom, gente, mas aí também é uma parte padrão e básica dessa matéria, você saber o quê? Qual é o link que interliga pH com pOH? A soma dos dois tem que dar sempre 14. Então aqui, ó, lembra do professor, a soma tem que dar sempre o quê? Fortinho. Então você vai ter o quê aqui, ó? Fica aqui, pH mais pOH vai dar 14. Aí você vai ter que o pH mais 0,4 é 14. Ou seja, o pH vai dar 13,6, tá bom? Então tá aqui, tá? Você vai ter aqui, se eu não me engano, a letra A na questão. Então tá aí uma questão padrão de físico-química da SpaceX. Vou estar da frente para você printar a tela, ver se está tudo bem. Ok? E que isso sirva para você, com certeza, espero te ajudar, mesmo você que ainda não é nosso aluno, a fazer várias questões e acertar e gabaritar, se Deus quiser, a prova da PrEP, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Bom, pessoal, a próxima questão aqui é o seguinte, joga na tela. Ele fala, então, a seguinte coseta.
Considere uma solução aquosa de HCl de concentração 0,1 mol por litro completamente dissociado, grau de dissociação igual a 100%, e tomando-se apenas 1 ml dessa solução e adicionando-se 9 ml de água pura, produz uma nova solução e ele quer saber o valor do potencial hidrogênio iônico, ou seja, o pH dessa nova solução. Potencial hidrogênio iônico, para quem não sabia, é o pH, tá? Volta para mim. Perfeito. Bom, galera, essa questão aqui é bem direta e reta, tá? Que é uma questão de dissolução. Você não mexeu no número de mols que eu tenho de HCl. Você está mexendo na concentração dele. A concentração dele inicial é 0,1 mol por litro. A concentração final eu não sei, que é justamente dela que sai, no caso, o pH. O volume inicial é 1 ml e o volume final é 1 ml mais os 9 que eu adicionei. Então, 10 ml. Por isso que é uma dissolução. Ele apenas pegou aqui, tá? E pegou e mudou, no caso, o volume que eu já tinha antes. Ok, gente. Aí, o que vai acontecer? Quando você tem isso daqui, você pode fazer um passo a passo, ver quantos mols eu tinha antes. E aí, agora, esse volume final, dividir esse número de mols por esse volume. Ou simplesmente usar algumas expressões que a gente aprende na parte de soluções, que é o quê? M1V1 igual a M2V2. Então, se você não quiser fazer passo a passo, é só fazer o quê? Concentração, molaridade inicial, vezes volume inicial, igual a molaridade final pelo volume final. E aí, isso acabou, valeu, tá? Então, você vai ter 0,1 vezes o volume inicial, que é 1 ml, igual ao M2 pelo volume final, que é de 10 ml. Não precisa passar para litro, não. Cara, desde que os dois aqui estejam em ambos os lados na mesma unidade, mililitro e mililitro, não tem problema, porque isso vai ser cortado em ambos os lados, tá? Então, é só você agora ter, no caso, a percepção de que se a molaridade inicial era mol por litro, é claro que também a molaridade final vai sair alguma coisa que é mol por litro. No caso, vai acontecer o quê? Você vai ter que 0,1 será igual a 10 vezes M2. Ó, o que é 0,1, meu querido? É 10 a menos 1. Então, se eu pego algo que é 10 a menos 1 e divido por 10, ó, aí matemática, galera. Você vai estar dividindo potências de mesma base. E aí repete a base e faz o quê? Fala pro tio. Subtrai os expoentes, tá? Isso vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2. Ok. 10 a menos 2. Tá? Então, a concentração final de, no caso, HCl é de 10 a menos 2 mol por litro. E como ele fala que o grau de dissociação é 100%, isso significa que eu ter essa concentração de HCl é o mesmo que a gente tem, no caso aqui, essa concentração de H+. Porque toda vez se dissocia, você não vai ter que fazer aquela tabelinha para ver, né, quanto que surge H+. É direto. Se eu tenho 10 a menos 2 aqui, eu terei um de concentração 10 a menos 2 também ali, tá? E é isso que interessa para que a gente, no caso, calcule o pH da solução. Saber em mol por litro quanto de H+ que nós temos. Então, questão padrão vai dar menos log da concentração de H+, vai dar menos log de 10 a menos 2. Perfeito? Então, você vai ter aqui. Aí é só jogar o menos 2 para frente. Menos 2 encontra o menos 1. Oi, amigo, vai ficar 2 no final, né? Que ficaria 2 log de 10. Mais log de 10 vale 1. Então, no final, esse pH é igual a 2, tá bom? Então, vê aí se ficou tudo certo. Você dá frente para você printar. E não esquece, mais uma vez, passa lá no nosso site e acessa o plano Fábrica de Militares para você se preparar com a gente para a PrEP e ser um vencedor finalmente, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo para você, um abraço e até mais, galera. Valeu!